Meus queridos irmãos, muitos ensinamentos a igreja nos passa com a liturgia de hoje, e nós podemos resumir esses ensinamentos em 3 partes. Eu vou focar aqui mais na terceira, mas é importante nós entendermos essas 3. Primeiro, o incansável chamado de Deus. Deus que não se cansa de chamar. Segundo, onde ele se encontra, ou melhor dizendo, de onde ele chama. Não é de um lugar aleatório, não é relativo a culturas ou gerações, mas é de um lugar específico. É alguém específico, com um nome específico. E terceiro, a grande responsabilidade, podemos dizer assim, daqueles que se encontraram, uma vez conduzir os outros. São esses 3 movimentos que nós percebemos. Vamos destrinchar um pouquinho mais resumido esses 2 primeiros, e depois vamos entender mais profundamente esse terceiro. Vejam, primeira coisa que nós notamos nas leituras, tanto a primeira quanto no Evangelho, é o incansável chamado de Deus. Deus que chama, Deus que fala para Samuel no meio da noite. Não é no dia, é no meio da noite. É interessante que, por diversas vezes na Sagrada Escritura, a noite, ela não simboliza, ela não reflete somente um horário do dia, mas a noite também reflete, muitas vezes, um estado da alma. Quando nós olhamos o Evangelho de João, que Jesus foi preso e tudo mais, e quando João, por diversas vezes, vai falar que era noite, em diversas situações, ele estava dizendo que, no fundo, reinava as trevas, as dúvidas no coração dos seres humanos, no mundo. Então, quando nós olhamos Deus que chama à noite, é lógico, nós entendemos o primeiro momento, que é naquele horário específico, mas quando nós aprofundamos espiritualmente naquela leitura, nós entendemos que não é somente no horário específico. Deus nos chama mesmo nos nossos momentos de maiores trevas. Ele quer falar conosco. Mesmo nos nossos momentos mais difíceis, Ele nos chama. Ele fala a nós. Ou melhor dizendo, Ele quer falar conosco. E como é importante ter um ouvido atento como de Samuel, para escutar a voz de Deus. Não somente nos momentos onde a luz brilha, nos momentos de nossa vida onde a luz brilha, ou seja, onde o sol está a pico, mas também onde, naqueles momentos mais tenebrosos de nossa vida, Deus mesmo ali nos chama. O incansável chamado de Deus, que primeiro chama no ventre João Batista. João Batista, tocado por esse amor, chama, depois, através de João Batista, chama os seus 2 discípulos, André e João, e depois, através de André, chama Pedro. O Senhor que não cansa de nos chamar. Essa incansável busca e procura de Deus, da parte de Deus, por cada um de nós. Deus que não desiste dos seus filhos. Ao longo das gerações, a voz de Deus continua a ecoar em nosso coração. E aqui vem a segunda parte. O ser humano muitas vezes não consegue distinguir de onde vem a voz de Deus, ou melhor dizendo, para onde vai essa voz de Deus. E por isso há a necessidade de que alguém ensine. Há a necessidade de que alguém aponte o caminho. Quando nós olhamos a primeira leitura, nós vemos o sacerdote Eli, que sabia a respeito das coisas de Deus e apontava: é o Senhor que está te chamando. Ele não dizia assim: olha, deve ser algum dos deuses que lá existem, né? Porque na época as pessoas acreditavam em muitos deuses. Deve ser algum dos deuses. Escuta aí, vê quem que é. Não, ele mostra um caminho. Porque existe um caminho que leva a Deus. E essa muitas vezes é a confusão do coração humano, porque ele escuta o chamado de Deus, mas não tem quem o mostre aonde ele se encontra.
E aí, como ele não sabe para onde aponta essa voz, ele então busca vários caminhos. A busca do coração, a busca do homem por Deus, gerou a criação de várias religiões. Era necessário que alguém apontasse o caminho. E por isso então, nós vemos no Evangelho, João Batista, tocado pelo amor de Deus, quando vê Cristo, diz: é Ele, eis o Cordeiro de Deus. Não está em outro lugar, eis o Cordeiro de Deus. Vejam, Cordeiro de Deus, aquilo que nós dizemos, por exemplo, quando um pouquinho antes de nós recebemos a comunhão, é uma palavra que tem muitos significados para o povo de Israel. Por quê? Porque o Cordeiro foi a primeira oferta agradável a Deus. Abel ofereceu um cordeiro, uma ovelhinha. O cordeiro foi a oferta que Abraão ofereceu no lugar do filho dele. Deus pediu que ele oferecesse o filho, Isaque. Ele vai lá, sobe ao monte para oferecer Isaque. E quando está para oferecer Isaque em sacrifício, o anjo vem e diz: o Senhor sabe, já sabe que você o ama. E então ele olha ao redor e vê um cordeiro, preso entre espinhos, com espinhos em sua cabeça. Olha só como a coisa vai nos levar a Cristo. O cordeiro como aquele que sacrifica no lugar de Isaque, no lugar dos filhos, podemos dizer assim, das gerações do ser humano. O cordeiro que foi sacrificado depois como sinal da aliança, como sinal de amor. O cordeiro que foi sacrificado, por exemplo, lá no Egito, como sinal de liberdade, de libertação. Pois era através do cordeiro, daquele sacrifício, que eles então venceriam as trevas do pecado. O cordeiro que era sacrificado ano após ano, como sinal de remissão dos pecados do povo no templo. Então olha só, quanto significado. Quando diz então, eis o Cordeiro de Deus, o povo entende, é Ele que veio por nós, para se sacrificar por nós, e através do seu sacrifício nos libertar. É Ele, não há outro, é Ele, é Cristo, é aquele o caminho. João Batista aponta, segui-o. E aqueles dois discípulos não partem para um rumo aleatório. Por quê? Porque o próprio Deus se fez presente. E se Ele se fez presente, nós sabemos qual é o caminho. O ser humano que antes tateava tentando encontrar Deus, Deus se fez visível agora. É isso que nós celebramos no Natal. E agora nós sabemos onde Ele se encontra, onde encontrarmos Ele. Depois que André se encontra, juntamente com João, com Jesus, passam a tarde com ele, André vai e chama o seu irmão, Pedro. Diz, encontramos o Messias. André poderia muito bem deixar Pedro na vida dele e pronto. Não, mas André quer que Pedro saiba qual é o caminho. Porque no coração do homem há o desejo de querer se encontrar com Deus. Mas meus queridos irmãos, o homem busca em diversos lugares. E por isso precisa que alguém o ensine, o mostre. E é por isso que nosso Senhor quis instituir a igreja, para que nós pudéssemos encontrá-lo aqui. Daqui então, meus queridos irmãos, nós entendemos o terceiro e último movimento, que é, podemos dizer assim, a essência de nossa fé, uma parte da essência de nossa fé, que se chama a missão. Todos aqueles que se encontraram com Deus, como que no movimento contínuo, por ter se encontrado com esse amor, quer difundir esse amor no coração dos outros. Não é uma parte
podemos dizer, não é um adereço de nossa fé a missão. E aqui quando eu falo missão, eu falo sair de nós mesmos. Não é um adereço de nossa fé a missão. A missão, meus queridos irmãos, faz parte de nossa fé. Quando nós olhamos no Evangelho, nas leituras, nós vemos que Eli, que conhecia a Deus, conduz Samuel para Deus. Nós vemos que João Batista, que se encontrou com o amor de Deus, já no ventre de sua mãe, quando Isabel foi visitada por Maria, Isabel diz, a criança pulou de alegria no meu ventre. Era o encontro que aquela criança estava tendo com Jesus. E ela se encheu do Espírito Santo, Santa Isabel. Veja, olha que coisa bela. São João Batista foi batizado pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe. João Batista, cheio do amor de Deus, como que no movimento contínuo, leva os seus 2 amigos, os seus 2 discípulos, para se encontrar com Deus. Lá, os 2 discípulos passam o dia com Jesus. E vejam só que coisa bela. São João, que foi quem escreveu o Evangelho, ele diz assim: os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estava seguindo, Jesus perguntou: que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. E eles foram então ver onde ele morava. Foram permanecer com ele. E este encontro foi tão importante que diz: e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. São João lembrava, veja meus queridos irmãos, esse evangelho de São João foi escrito já quando João já estava velho. Mas ele lembrava, ele quando foi chamado por Jesus, ele foi chamado já criança, jovem, adolescentezinho. Ele lembrava o exato momento em que ele se encontrou com Jesus. Até a hora. E ele fez questão de refletir. Era às 4 horas da tarde. Eu lembro quando o Senhor me tocou. Eu lembro quando o Senhor me chamou. E para nós entendermos como este encontro foi impactante com eles, no movimento contínuo, André, quando chega em casa, primeira coisa que faz, vejam só, ele foi encontrar primeiro seu irmão e disse: encontramos o Messias. E leva então Pedro para Jesus. Todos aqueles que se encontraram com Deus, com o amor de Deus, brota uma alegria tão grande, que os faz querer que os outros se encontrem com Deus. E essa é a realidade, e é sobre isso que eu quero aprofundar com vocês. Pois, meus irmãos, nós vivemos uma época onde é muito fácil nós nos isolarmos. Eu lembro quando eu era jovenzinho, adolescente, eu ia estudar no colégio, muitas vezes a gente tinha que pegar 2 ônibus para chegar na escola, ir lá e estudar, né? Eu morava lá em Cuiabá, e na época, celular servia só para ligação, né? Quando muito tinha joguinho da cobrinha, né? E ponto. Mas era uma coisa muito rara ter celular, né? Não era muito comum ter celular, era coisa muito cara e tudo. E eu lembro que na época era sempre uma aventura, porque você sentava no ponto de ônibus, não tinha o que fazer, você tinha que conviver com quem estava do seu lado, né? Sentava cada dia uma pessoa diferente, às vezes, como era o mesmo horário, era sempre aquele mesmo grupo de pessoas, você já acaba conversando e criando novas amizades. Durante o ônibus, cada dia era um assento que estava livre, e cada dia era uma pessoa diferente que estava do seu lado, e você acabava conversando, puxando uma conversa ali, não tinha como fugir. Você era levado, naquela época, a conviver com outras pessoas. Hoje em dia, meus queridos irmãos, com o advento da tecnologia, é muito fácil a gente se isolar. Hoje é capaz de eu pegar um ônibus aqui de Rosário, e ir para Cuiabá, e passar a viagem toda, ou ir para São Paulo, sei lá, passar a viagem toda, fechado no meu mundinho, no meu celular, coloco o fone de ouvido e pronto, e me esqueço, nem sei o nome de quem está sentado ao meu lado. Hoje em dia é muito fácil nós nos fecharmos no nosso mundo
e ali acharmos que está tudo bem, pronto. E isso, meus queridos irmãos, traz graves consequências para a nossa fé, porque nós acabamos acreditando que basta apenas eu viver em amizade com Deus e esquecer do mundo e pronto. Quando na verdade eu me encho de Deus para levá-lo a outros. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há uns anos atrás, umas décadas atrás, onde nessa pesquisa, era uma pesquisa que analisava, né, a capacidade, podemos dizer assim, entre aspas, de conversão, né, das diversas religiões, dos diversos grupos religiosos. Então era mais ou menos o seguinte, era quantas pessoas eram necessárias para que alguém que não pertencesse àquele grupo religioso, começasse a participar daquele grupo religioso. E aí então, nos grandes ramos, né, protestantes, a pesquisa foi de 4 para 1, ou seja, a cada 4 protestantes, né, de cada 4, 1 sai de si mesmo, podemos dizer assim, e chama alguém para participar da igreja. É de 4 para 1, então, era a cada 4 protestantes, uma nova pessoa, né, vem participar da igreja. E aí quando você vai ver lá, dos católicos, a taxa era 20 para 1. A cada 20 católicos, 1 sai de si mesmo para chamar alguém para participar da igreja. E não é de se duvidar, é só nós olharmos na nossa realidade que a gente vai perceber. É fácil a gente encontrar na escola, por exemplo, na escola, no ambiente do serviço, ou em diversos outros ambientes de amigos, a gente encontrar os nossos irmãos evangélicos chamando, fulano, vai ter culto da família, vai ter culto da prosperidade, vão lá participar. É muito comum a gente encontrar isso. Mas eu pergunto, você já presenciou algum católico dizendo assim, fulano, vai ter cenáculo lá em casa hoje, vamos lá para rezar? Fulano, vai ter grupo de oração hoje, vamos lá para rezar? Fulano, tem missa hoje lá na comunidade, vamos lá para rezar? Nós estamos tão fechados, tão acostumados no nosso mundinho, que a gente não se importa em levar o outro para Cristo. E isso esconde uma grande, né, podemos dizer assim, uma grande doença. Pois, se eu quero saber o nível de minha fé, se eu quero saber o termômetro de minha fé, é somente eu olhar a capacidade de atração que eu tenho para atrair os outros para Deus. De modo que, se eu quero saber como está a minha fé, é somente eu olhar o quanto eu tenho atraído as outras pessoas para Deus. As pessoas de casa para Deus. Através do meu jeito de falar, do meu jeito de me portar. Através de meus conselhos. Se eu quero saber como anda a minha fé, é somente eu olhar como eu tenho atraído os outros para Deus. Porque esse é o termômetro. Aqueles que se encontram com Deus, quer que os outros também se encontrem com Deus. E infelizmente nós não vemos isso. Há uma fé doente entre nós católicos. Nós não vemos isso presente. É muito comum a gente encontrar as outras religiões convidando para participar de diversas coisas, do que entre nós católicos. Quantas e quantas pessoas, vejam, na pesquisa que foi feita da IBGE, 60% das pessoas aqui de Rosário Oeste são católicas. Isso significa que uns 8 mil, 9 mil pessoas. E nós não encontramos essas pessoas aqui na igreja. Nós não encontramos 60% das crianças na catequese. Nós não encontramos. Muitas vezes, meus queridos irmãos, o seu vizinho é católico, e você sabe que ele é católico, e o que ele está esperando para participar da Santa Missa, é que você vá e convide-o. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nossa cidade tem muitos idosos, e existem muitas pessoas que gostariam de participar da Santa Missa, e não podem, porque não tem condução. E você que mora do lado, tem como dar uma carona, mas muitas vezes, como você está fechado no seu mundinho,
É muito fácil eu me preocupar com os meus problemas e pronto, vou. Mas Jesus disse: cada uma dessas coisas que fizestes a um dos meus mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Em outras palavras, todas as vezes que nós saímos de nós mesmos e estamos levando alguém para Jesus, olha só, coisa simples, dar uma carona para alguém que gostaria de participar da Santa Missa, eu estou levando aquela pessoa para Jesus. E Jesus está dizendo: foi a mim que o fizestes. No fundo, você está dando carona para Jesus. Aqui, meus queridos irmãos, eu estou apenas mostrando algumas realidades, apenas apontando alguns caminhos, para que vocês enxerguem o quanto está doente a nossa fé, e o quanto nós estamos fechados em nosso mundo, e o povo lá fora padece com sede de Deus sem saber onde se encontra, onde encontrar a Deus. Existem muitos católicos aqui, meus queridos irmãos, que faz anos que não participam da Santa Missa, que nem sabem dos horários da missa da nossa paróquia. E a gente vai esperar o quê? Esses dias eu encontrei uma família, que eram de outra cidade, que há anos moravam aqui, e nem sabia do horário da Santa Missa. Foi por um acaso que eu encontrei, que eu estava no estabelecimento, conversei com um casal, depois fui lá dar a bênção na família lá, e aí expliquei os horários da Santa Missa, começaram a participar da Santa Missa. Mas como essas famílias, quantas outras tem? E nós vamos esperar o quê? Jesus quer chegar a essas pessoas, mas Ele quer chegar a essas pessoas através de você. Na segunda leitura vai dizer que Cristo seja glorificado no meu corpo, é isso que São Paulo estava dizendo. E o que significa que Cristo seja glorificado no meu corpo? Que através do meu corpo, Ele chegue aos outros. Jesus quer falar com essas outras pessoas através de seus lábios. Jesus quer estar presente na vida daquela pessoa através de sua presença. Mas se você não sai de si mesmo, meus queridos irmãos, uma parte do povo de Deus padece. Imagina, né, que no corpo, o braço dissesse assim: não, já tem sangue demais para mim, para que eu vou mandar o sangue para o antebraço? Já estou tranquilo de sangue aqui. Ou o antebraço dissesse assim: não, já tem bastante sangue para mim, para que eu vou querer mandar sangue para a mão? O que ia acontecer com as extremidades do corpo? Se a coxa dissesse assim: não, já tem sangue demais para mim, não precisa mandar mais sangue não. Canela nem tem carne direito, o pé nem tem carne direito, ia morrer. E é isso que está acontecendo com a nossa igreja, porque nós estamos nos esquecendo de encher de Deus para preencher os outros de Deus. A gente vive a nossa fé aqui dentro, quando chega lá fora, a gente esconde essa fé debaixo da cama, como diz o Evangelho, e não testemunha. E por isso, o povo continua a tatear lá fora, querendo encontrar a Cristo, sem ter ninguém que o ensine. No Atos dos Apóstolos, certa vez, o diácono Filipe, ele foi transportado pelo Espírito Santo até a carruagem de um eunuco, não lembro agora, etíope. E esse eunuco estava lendo uma passagem da Sagrada Escritura, e ele não entendia. E o diácono disse para ele, o diácono Filipe: você sabe o que está escrito aí? E ele respondeu: mas como eu vou saber se ninguém me ensina? E ali então, ao longo daquele caminho, o diácono foi e começou a explicá-lo. E ele se encheu do grande amor de Deus, até o momento em que eles pararam perto de um rio. E o eunuco disse para ele: aqui temos água, o que me impede de ser batizado? Como dissesse assim: eu quero também viver dessa fé. E lá ele foi batizado. Meus queridos irmãos, eu uns anos atrás fui ajudar numa escola em Elizabeth, e lá eu até me assustei por ver quantas jovens, quantas crianças tem no segundo, terceiro ano do ensino médio, que são filhos de pais católicos e nem batizados são, nem primeira comunhão tem.
E aqui eu digo para os catequistas, porque logo mais nós vamos fazer as inscrições, começar as inscrições catequésicas. Eu digo para os catequistas, não esperem que os pais se movam para fazer a inscrição das crianças. Porque existe uma multidão de jovens que cresceram em berço católico, que os pais já não participam. Se vocês não forem atrás, fiquem tranquilos. Os nossos irmãos evangélicos, os jovens, vão convidá-los a participar do culto, como muitas vezes acontece. E quem estuda no ensino médio sabe muito bem, que é bem comum isso acontecer. Veja, meus queridos irmãos, no fundo o que eu quero aqui é provocar vocês, fazê-los sair dessa comodidade. Porque nós vivemos aqui, como é uma cidade antiga, então tem os diversos grupos familiares. E a gente se fecha no nosso grupo familiar, na nossa rodinha e tudo mais. E a gente nem se importa com o resto. Se a gente não sair de si, a nossa fé continuará doente. E São João diz, quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é um mentiroso. No fundo, a nossa fé está sendo mentirosa. Porque como dizemos que amamos a Deus, se não queremos que este mesmo Deus seja amado pelos outros? Como dizemos que amamos Nossa Senhora e que encontramos grande alegria em pertencer a ela, em ser filho dela, se essa alegria não nos leva a querer que os outros experimentem a mesma alegria? Há algo de doente em nossa fé. Queremos pedir a Nosso Senhor então, que cure o nosso coração, que aumente a nossa fé, que mude a nossa vida. Que nesse início de ano então, escutando o grande chamado de Deus, o grande desejo do coração humano de se encontrar com Deus, que possamos ser movidos, nós que experimentamos o amor dele, sermos movidos a levá-lo a tantos outros que não sabem onde encontrá-lo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.